Olá, amigos do canal. Os Salmos são um livro da Bíblia, parte do Antigo Testamento, e são muito utilizados na liturgia da Igreja Cristã. Eles consistem em poesias e cânticos que expressam a fé, as alegrias e as angústias dos seus autores, muitos dos quais são atribuídos ao rei Davi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, eu peço que o Senhor me dê entendimento e sabedoria ao ler este salmo da sua palavra. Que eu possa compreender profundamente as verdades que estão escritas aqui e aplicá-las à minha vida de forma significativa. Que o Espírito Santo me guie e me ilumine, para que eu possa discernir as suas verdades e as colocar em prática. Ajuda-me a abrir meu coração e minha mente para receber a sua mensagem e aplicá-la à minha vida diária. Amém. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietudes em minha alma e sofrimento em meu coração, dia após dia? Até quando triunfará sobre mim o meu inimigo? Olha, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Para que meu inimigo não diga, eu o venci, e meus adversários não se alegrem por eu ter caído. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração se alegra em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me fez bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 14 diz assim: Disse o insensato em seu coração, e não há Deus. Corromperam-se, praticando abominações, não há quem faça o bem. O Senhor, do alto do céu, olha para os filhos dos homens, para ver se há algum que entenda, que busque a Deus. Mas todos se extraviaram, tornaram-se corruptos, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Lá tremem de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós, opressores do pobre, quebrantais os seus planos, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode morar em tua montanha santa? Aquele que procede de modo correto e pratica justiça, que fala a verdade de coração, que não difama com a língua, que não faz mal ao seu próximo e não injúria o seu semelhante, que não estimula a maldade, nem se une a quem pratica o mal, que não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que procede assim nunca será abalado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietudes em minha alma e sofrimento em meu coração, dia após dia? Até quando triunfará sobre mim o meu inimigo? Olha, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Para que meu inimigo não diga, eu o venci, e meus adversários não se alegrem por eu ter caído. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração se alegra em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me fez bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 14 diz assim: Disse o insensato em seu coração, e não há Deus. Corromperam-se, praticando abominações, não há quem faça o bem. O Senhor, do alto do céu, olha para os filhos dos homens, para ver se há algum que entenda, que busque a Deus. Mas todos se extraviaram, tornaram-se corruptos, não há quem faça o bem, nenhum sequer.
Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Lá tremem de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós, opressores do pobre, quebrantais os seus planos, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode morar em tua montanha santa? Aquele que procede de modo correto e pratica justiça, que fala a verdade de coração, que não difama com a língua, que não faz mal ao seu próximo e não injúria o seu semelhante, que não estimula a maldade, nem se une a quem pratica o mal, que não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que procede assim nunca será abalado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietudes em minha alma e sofrimento em meu coração, dia após dia? Até quando triunfará sobre mim o meu inimigo? Olha, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Para que meu inimigo não diga, eu o venci, e meus adversários não se alegrem por eu ter caído. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração se alegra em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me fez bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 14 diz assim: Disse o insensato em seu coração, e não há Deus. Corromperam-se, praticando abominações, não há quem faça o bem. O Senhor, do alto do céu, olha para os filhos dos homens, para ver se há algum que entenda, que busque a Deus. Mas todos se extraviaram, tornaram-se corruptos, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Lá tremem de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós, opressores do pobre, quebrantais os seus planos, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode morar em tua montanha santa? Aquele que procede de modo correto e pratica justiça, que fala a verdade de coração, que não difama com a língua, que não faz mal ao seu próximo e não injúria o seu semelhante, que não estimula a maldade, nem se une a quem pratica o mal, que não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que procede assim nunca será abalado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietudes em minha alma e sofrimento em meu coração, dia após dia? Até quando triunfará sobre mim o meu inimigo? Olha, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Para que meu inimigo não diga, eu o venci, e meus adversários não se alegrem por eu ter caído. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração se alegra em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me fez bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 14 diz assim: Disse o insensato em seu coração, e não há Deus.
Corromperam-se, praticando abominações, não há quem faça o bem. O Senhor, do alto do céu, olha para os filhos dos homens, para ver se há algum que entenda, que busque a Deus. Mas todos se extraviaram, tornaram-se corruptos, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Lá tremem de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós, opressores do pobre, quebrantais os seus planos, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode morar em tua montanha santa? Aquele que procede de modo correto e pratica justiça, que fala a verdade de coração, que não difama com a língua, que não faz mal ao seu próximo e não injúria o seu semelhante, que não estimula a maldade, nem se une a quem pratica o mal, que não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que procede assim nunca será abalado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietudes em minha alma e sofrimento em meu coração, dia após dia? Até quando triunfará sobre mim o meu inimigo? Olha, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Para que meu inimigo não diga, eu o venci, e meus adversários não se alegrem por eu ter caído. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração se alegra em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me fez bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 14 diz assim: Disse o insensato em seu coração, e não há Deus. Corromperam-se, praticando abominações, não há quem faça o bem. O Senhor, do alto do céu, olha para os filhos dos homens, para ver se há algum que entenda, que busque a Deus. Mas todos se extraviaram, tornaram-se corruptos, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Lá tremem de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós, opressores do pobre, quebrantais os seus planos, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode morar em tua montanha santa? Aquele que procede de modo correto e pratica justiça, que fala a verdade de coração, que não difama com a língua, que não faz mal ao seu próximo e não injúria o seu semelhante, que não estimula a maldade, nem se une a quem pratica o mal, que não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que procede assim nunca será abalado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 12 diz assim: Salva-nos, Senhor, já não há justos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala mentiras ao próximo, falam com lábios falsos e coração fingido. O Senhor cortará todos os lábios falsos, a língua que se gaba, dos que dizem, com nossa língua seremos fortes, nossos lábios são nossos, quem é Senhor de nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, agora me levanto, diz o Senhor. Eu lhes darei a salvação que desejam. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em fornalha, 7 vezes purificada. Tu, Senhor, as guardarás,
nos protegerás desse povo para sempre. Por toda parte andam os ímpios, quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. Amém. Amém. Os Salmos são um livro sagrado e significativo na liturgia da Igreja cristã, e são frequentemente usados como uma forma de expressar a fé e a adoração a Deus. Os Salmos são comumente utilizados em orações e hinos nas igrejas, e alguns deles são conhecidos como sendo especialmente importantes para a devoção cristã, incluindo o Salmo 23, "O Senhor é meu pastor", o Salmo 91, "Se aquele que habita no esconderijo do Altíssimo", e o Salmo 150, "Louvem ao Senhor". E é isso aí, amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima! O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietudes em minha alma e sofrimento em meu coração, dia após dia? Até quando triunfará sobre mim o meu inimigo? Olha, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Para que meu inimigo não diga, eu o venci, e meus adversários não se alegrem por eu ter caído. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração se alegra em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me fez bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 14 diz assim: Disse o insensato em seu coração, e não há Deus. Corromperam-se, praticando abominações, não há quem faça o bem. O Senhor, do alto do céu, olha para os filhos dos homens, para ver se há algum que entenda, que busque a Deus. Mas todos se extraviaram, tornaram-se corruptos, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Lá tremem de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós, opressores do pobre, quebrantais os seus planos, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda, quem pode morar em tua montanha santa? Aquele que procede de modo correto e pratica justiça, que fala a verdade de coração, que não difama com a língua, que não faz mal ao seu próximo e não injúria o seu semelhante, que não estimula a maldade, nem se une a quem pratica o mal, que não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que procede assim nunca será abalado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietudes em minha alma e sofrimento em meu coração, dia após dia? Até quando triunfará sobre mim o meu inimigo? Olha, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Para que meu inimigo não diga, eu o venci, e meus adversários não se alegrem por eu ter caído. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração se alegra em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me fez bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 14 diz assim: Disse o insensato em seu coração, e não há Deus. Corromperam-se, praticando abominações, não há quem faça o bem. O Senhor, do alto do céu, olha para os filhos dos homens, para ver se há algum que entenda,
que busque a Deus. Mas todos se extraviaram, tornaram-se corruptos, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Lá tremem de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós, opressores do pobre, quebrantais os seus planos, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode morar em tua montanha santa? Aquele que procede de modo correto e pratica a justiça, que fala a verdade de coração, que não difama com a língua, que não faz mal ao seu próximo e não injúria o seu semelhante, que não estimula a maldade, nem se une a quem pratica o mal, que não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que procede assim nunca será abalado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietudes em minha alma e sofrimento em meu coração, dia após dia? Até quando triunfará sobre mim o meu inimigo? Olha, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Para que meu inimigo não diga, eu venci, e meus adversários não se alegrem por eu ter caído. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração se alegra em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me fez bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 14 diz assim: Disse o insensato em seu coração, e não há Deus. Corromperam-se, praticando abominações, não há quem faça o bem. O Senhor, do alto do céu, olha para os filhos dos homens, para ver se há algum que entenda, que busque a Deus. Mas todos se extraviaram, tornaram-se corruptos, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Lá tremem de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós, opressores do pobre, quebrantais os seus planos, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode morar em tua montanha santa? Aquele que procede de modo correto e pratica a justiça, que fala a verdade de coração, que não difama com a língua, que não faz mal ao seu próximo e não injúria o seu semelhante, que não estimula a maldade, nem se une a quem pratica o mal, que não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que procede assim nunca será abalado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietudes em minha alma e sofrimento em meu coração, dia após dia? Até quando triunfará sobre mim o meu inimigo? Olha, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma no sono da morte. Para que meu inimigo não diga, eu venci, e meus adversários não se alegrem por eu ter caído. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração se alegra em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me fez bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O Salmo 14 diz assim: Disse o insensato em seu coração, e não há Deus. Corromperam-se, praticando abominações, não há quem faça o bem. O Senhor, do alto do céu, olha para os filhos dos homens, para ver se há algum que entenda, que busque a Deus. Mas todos se extraviaram, tornaram-se corruptos, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Lá tremem de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós, opressores do pobre, quebrantais os seus planos, mas o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte de seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. O Salmo 15 diz assim: Senhor, quem pode hospedar-se em tua tenda? Quem pode morar em tua montanha santa? Aquele que procede de modo correto e pratica a justiça, que fala a verdade de coração, que não difama com a língua, que não faz mal ao seu próximo e não injúria o seu semelhante, que não estimula a maldade, nem se une a quem pratica o mal, que não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Aquele que procede assim nunca será abalado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os Salmos são um livro sagrado e significativo na liturgia da Igreja cristã, e são frequentemente usados como uma forma de expressar a fé e a adoração a Deus. Os Salmos são comumente utilizados em orações e hinos nas igrejas, e alguns deles são conhecidos como sendo especialmente importantes para a devoção cristã, incluindo o Salmo 23, O Senhor é meu pastor, o Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e o Salmo 150, Louvem ao Senhor. E é isso aí, amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.